Para mim já tá ao vivo aqui. Perfeito, para mim também. Já tem gente já na sala, tá? Você não consegue ver, né, Roberto? Não vejo nada. Tá. Mas já tem gente, tá? Legal. Bom dia, quem já entrou. Sejam bem-vindos. Um ótimo domingo. Só mais alguns minutinhos, pessoal, entrar na live. A gente já inicia. Isso aí, né, Ivan? Estamos a 3 minutos de iniciarmos nosso encontro, né? Uma gratidão imensa a Deus, a Jesus, a você, querido companheiro Ivan, os queridos companheiros que estão conosco, né? Isso é bom demais. Gratidão. Estamos no trabalho, né? Opa, sem dúvida, né? Aproveitar, né? Mesmo no momento de pandemia, nós temos este recurso tecnológico que pode nos ajudar, né? Sim. Que cada um de nós agora, neste momento, também faça já a sua introspecção, se preparando para este encontro, né? Aqueles que já estão conosco, preparando para o seu encontro, tendo a certeza que a assistência de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga estará com todos nós, né? Nos intuindo, nos amparando, naquelas necessidades íntimas e hoje coletivas que nós estamos vivenciando através desta pandemia, todos os corações, né, serão atendidos, né? Porque, Ivan, a gente não pode esquecer, né, que o Cristo disse que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós, né? Sim. Então a gente sabe que ele irradia esse seu amor para nós, ele consegue chegar até nós quando nós estamos dispostos a estar com ele, né? Sim. Então, onde quer que nós estejamos, né? Você no seu lar, eu aqui no meu, os queridos amigos que estão conosco nos lares dele, certamente Jesus tem capacidade para irradiar o seu amor, para irradiar a sua presença junto de todos nós, né? Cada pensamento, né, quando a gente faz a conexão com ele, de pensamento, ele já tem a percepção, né, e ele já irradia, né, nos sustentando, nos amparando, né? Sem dúvida. Olha, bastante amigos queridos aí na live, saudade de todo mundo aí. Logo, logo, quem sabe, né? Pois é, não? Estamos nos abraçando de novo. Mas para nós, né, como espíritos, né, que esperar mais, sei lá, mais 6 meses, 1 ano, não sei, né, quanto tempo vai demorar para todo mundo estar vacinado, né? E é tão rápido, né? É que quando a gente está encarnado, parece que 1 ano demora, né? Apesar que ultimamente está indo rápido, né? Mas se nós considerarmos, né, que nós já estamos há 10 meses, né? Sim. Há 10 meses com a casa espírita fechada, tudo, quer dizer, passou, né? O tempo passou, né? O que conta foi a qualidade desse tempo para nós, né, Ivan? Sim. Bem que você colocou, né? A gente, graças a Deus, tem o recurso, né? Da tecnologia. E assim, né? Nós até está proporcionando até pessoas que têm dificuldade de ir na casa, né? E também outras pessoas que estão distantes, de estarem acompanhando, né? De estar junto conosco, né? Exatamente. A gente tem visto pessoas assim, até de outros estados, até de outros países, né? Bem legal. Pessoas que estavam no Brasil, né? Que estão fora, estão em outro país,
estão conseguindo nos rever, né? Através dessa ferramenta, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Bom, Ivan, são 10 horas, então a gente vai dar início hoje à nossa live, agradecendo e com uma gratidão extremada a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos os queridos amigos que estão conosco, querido amigo Ivan, que hoje vai trazer para nós uma lição, sem dúvida, para que a gente possa refletir, que é os 500 da Galileia, que está lá no livro Boa Nova, né, através de Chico e Humberto de Campos, uma lição fundamental e penso de extrema importância neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, que todos os queridos amigos se sintam muito bem-vindos a este nosso encontro, a live através da página oficial da Cefif no Facebook, e que todos nós tenhamos certeza de que Deus, Jesus e a espiritualidade amiga está junto conosco se nós estivermos juntos com eles. Então, se nós nos propusermos a estar neste momento aqui, neste encontro, utilizando toda esta tecnologia e estamos dispostos, eu não tenho dúvida que todos nós iremos receber. Então, nós vamos fazer a nossa abertura com uma prece inicial, depois a palestra do nosso querido amigo Ivan sobre os 500 da Galileia. Logo em seguida, ao final da live dele, nós teremos lá o passe à distância, onde a gente convida todos para estar em sintonia, para que então estas energias possam envolver a todos, porque temos certeza que Jesus está junto de nós. Então, se Jesus está junto de nós, sabe das nossas necessidades, ele pode nos ajudar. Cabe a cada um de nós, então, fazer essa sintonia. E terminamos, então, com as vibrações e a prece final. Então, eu convido a todos, neste momento, se for possível, feche os seus olhos. Faça um exercício de respiração profunda, acalmando o seu coração. Se neste momento você se encontra, por algum motivo, necessitado, pode ser pela pandemia, quer seja também por suas provações individuais, por aquelas angústias que podem tomar conta do nosso coração, confie e aproveite este momento. Aproveite que, enquanto as lições de Jesus são trazidas para nós, Jesus, então, presente no nosso lar, presente junto de nós, ele pode nos auxiliar. Ele pode auxiliar a cada um de nós que aqui estamos. Ele pode auxiliar aqueles entes queridos, familiares, parentes ou amigos que nós, em pensamento, trazemos para junto de nós neste momento. Porque ele também, Jesus, estará visitando todos esses em que nós estamos pedindo a sua assistência, mestre amigo. Envolve também o nosso querido companheiro Ivan, para que esta mensagem de ti, mestre amigo, possa tocar e despertar todos os nossos corações para a vivência pura do Evangelho, do seu Evangelho, mestre amigo. Nos fortalece, nos ampara, nos assiste nesta manhã, neste encontro. E com esta prece de gratidão a ti, mestre Jesus, nós damos por aberto o trabalho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Fique à vontade. Estão conseguindo ver? Perfeito. Agora, perfeito. Os slides, tranquilo. Então, vamos iniciar, então. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, refletir um pouquinho sobre essa lição do Boa Nova, né, do Humberto de Campos, livro do Chico. Esse é o capítulo 29, os 500 da Galileia. Tão atual, né, esse assunto, para a gente poder entender, principalmente nós espíritas, né, o que nós precisamos fazer com a orientação do Cristo, né, lá no início, quando ele trouxe isso para nós. Primeiramente, eu vou trazer assim, só para a gente poder entender um pouquinho qual que é a diferença entre apóstolo e discípulo. Né, porque, como nós vamos falar dos 500 da Galileia, então a gente precisa entender um pouquinho qual que é essa diferença. Então, o que é apóstolo? Né? A palavra derivada do grego que significa enviado.
Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregar e testemunhar a chegada da Boa Nova. Então, nesse caso, Jesus escolhe 12 apóstolos, né? E discípulos é palavra derivada do latim que significa aluno. Então, a diferença está aqui, né? Então, Jesus tinha, na época de sua vinda, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos para ajudá-los. Na Bíblia de Jerusalém, ela menciona 72, tá? No Boa Nova, ele menciona 70. Então, o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Isso aí está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, né, do Emmanuel. E o discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de si mesmo, mas, sobretudo, em favor de Jesus. Isso aqui está no livro A Porta do Antigo Egito, capítulo 133, do Francisco Valdomiro. Então, como podemos nos transformar como legítimos discípulos do Cristo? Então, ele traz assim: a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como uma pessoa de bem. Tá? Aqui é importante a gente, entendendo o que é ser um legítimo Cristo. Até então ele não fala nada de perfeição, ok? Ele fala aqui servidor fiel, né? De sua conduta deve ser cristã, alinhado com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Aí ele fala da questão da conduta. Então, que a gente poder refletir aqui, né? Qual que é o nosso esforço quando a gente se decide a ser um discípulo do Cristo? A nossa conduta deve ser uma conduta de acordo e coerência com os ensinamentos do Cristo. Claro que isso é tudo uma construção. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer 100% o que o Cristo nos ensinou. Porque se a gente estivesse fazendo, vamos dizer assim, 100%, nós já estaríamos numa condição mais superior, sem sombra de dúvida, já no planeta feliz. Mas o esforço que nós fazemos de termos uma conduta cristã coerente com aquilo que nós já conhecemos e daquilo que nós acreditamos. Aquilo que temos fé, que é em Jesus, para que a gente possa realmente praticar os ensinamentos. Então, eu quero ser... E aí tem que fazer essa pergunta, né? Primeiro, eu quero ser um discípulo de Jesus? Então, é importante a gente fazer essa pergunta para a nossa intimidade. Porque nós temos o livre-arbítrio. Isso é uma escolha. Se a gente decide seguir o Cristo, né? Então é uma decisão que a gente está tomando. Então, se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos ensinamentos divinos. Para sermos discípulos do Cristo, é necessário nos dispormos com firmeza e conduzir a cruz de nossos testemunhos da assimilação do bem, seguindo os seus passos. Isso aqui está no Boa Nova também, no capítulo 6. Irmão X nos traz. Então, assim, importante a gente entender que quando nós tomamos uma decisão, eu quero ser um discípulo de Jesus, precisamos entender que nós precisamos fazer um grande esforço. Não é fácil nós sermos discípulos de Jesus. Então, precisamos ter essa consciência. Exige muita disciplina, muita responsabilidade, comprometimento, e vamos passar por dificuldades. Por quê? Porque nós estamos numa condição de planeta ainda de provas e expiações, que ainda não é um planeta alinhado com os ensinamentos de Jesus na sua totalidade. Então, quando nós tomamos essa decisão desse caminho, nós vamos encontrar dificuldades ao longo. Isso faz parte do processo de estruturação de um autêntico discípulo de Jesus. Então, aonde que nós devemos, né, nos expormos, aqui que ele fala com firmeza, na condução da nossa própria cruz, né, através dos testemunhos, nas nossas experiências do dia a dia, que nós vamos ser convidados a dar esse testemunho. Então, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, conforme nós vamos nos aprofundando no alinhamento com Jesus,
Nós precisamos dar o testemunho. Por quê? Porque Jesus, ele ensinou para nós essa metodologia do exemplo e da postura, porque ele nos ensinou dessa forma. Então, tanto os apóstolos depois também deram os testemunhos e os discípulos também deram os testemunhos. Então, nós vamos ser convidados o tempo todo a dar esse testemunho nas situações corriqueiras do dia a dia. E aí, por isso da importância de estarmos preparados para isso, né? Buscando o conhecimento, buscando o trabalho no bem, porque o trabalho no bem nos estrutura. A hora que nós chegarmos nesse momento de testemunho, temos condições de testemunhar os ensinamentos de Jesus. Então, como é que a gente faz isso, né? Desenvolvimento, a gente precisa desenvolver em nós os valores morais. Então, nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos na condição de provas e expiações, e isso já nos dá que precisamos construir estruturas sólidas nos valores morais. Esse é o nosso objetivo dessa nossa reencarnação desse momento. Nós reencarnamos para desenvolvermos esses valores morais em nós. Claro que cada um tem a sua dificuldade, traz a sua dificuldade para ser trabalhada, e aquele valor moral que mais está necessitando nesse momento. Mas, de um modo geral, eu trouxe algumas coisinhas aqui, para que a gente possa ter uma ideia do que a gente precisa criar de valor moral, para que nós possamos e tenhamos condições de dar esse testemunho. Então, aqui ele fala do desinteresse, abnegação, do sacrifício, a mansidão, coragem, dignidade, humildade, amor. Então, assim, o desinteresse das coisas materiais, né? Sempre pensando no próximo, abnegação, as questões morais, né? A questão espirituais do Cristo, o sacrifício de darmos o testemunho, que não é fácil, não é, vamos dizer assim, o testemunho que nós vamos precisar dar, não são situações fáceis, é só nós vemos a vinda do Cristo e toda a vida dele aqui na Terra, que não foi fácil, a mansidão, trazemos isso no nosso coração, principalmente nos dias de hoje, de tantas dificuldades que estamos vivendo, né, de tantas desavenças. Então, a questão da mansidão, fazemos o esforço para nos mantermos pacíficos, a coragem de enfrentarmos a nós mesmos, principalmente, das nossas dificuldades, a dignidade, né, dignidade perante ao Cristo, a nossa humildade, né, e o amor. E a liderança positiva, onde nós estivermos, possamos ter essa liderança positiva na questão do Cristo. Então, falar agora, entrar um pouquinho na lição sobre os 500 da Galileia. Então, ele traz assim, né, Humberto de Campos: depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se pegava aos discípulos, como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. E aí ele traz assim: o ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre, que sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas eminiscências inapagáveis. E aí, através desses contatos que eles tinham, porque eles sentiam naquele momento a vibração do Cristo. Apesar do Cristo materialmente, né, não estar ali junto, mas existia uma grande vibração devido ao contato, e ao contato que nós até falamos aqui na questão de pensamento com o Cristo. Então foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Então ali, Simão Pedro tem a percepção de que a obra precisava continuar. Então, numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reunia-se em prece no sítio solitário.
Aqui eu estou descrevendo, pensei alguns pontos importantes para a gente poder entender um pouquinho a essência dessa lição. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Foi nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era o Cristo. Então, nesse momento, foi um momento decisivo na continuação da obra do Cristo. Então, Cristo vem a toda aquela multidão, se mostra, né, através do seu corpo espiritual, irradiando luz, e aí todos têm a percepção do Cristo, e isso só foi, vamos dizer assim, isso só aconteceu porque existia uma grande sintonia entre todas aquelas pessoas ao Cristo. E também da necessidade da continuação da obra. Então Jesus materializou-se a centenas de pessoas que ali estavam, e mais tarde foram denominadas os 500 da Galileia. Então, naquela época eram 500. Hoje nós podemos dizer que são os milhões. Amados, retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Então Jesus, ele retorna e ele traz, naquele momento, mostrando ali a vida do Espírito, que o Espírito continua e que era necessário dar continuidade à obra. Então enviei meus 72 como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo, lhe sigais os passos no escabroso caminho. Aqui Jesus já alerta que o caminho não seria fácil. Tá? Então, como ovelhas, ele já diz assim, né? Como ovelhas ao meio de lobos. E ele fala dos passos escabrosos do caminho. Então, ele já diz que o caminho não é um caminho fácil. Por isso, da questão da porta estreita, quando ele traz a lição do Evangelho. Então, é também muitos chamados e poucos escolhidos. Porque para seguir Jesus, não é para qualquer espírito. Seguir Jesus, os ensinamentos, e verdadeiramente vivenciar os ensinamentos do Cristo, que nada mais é do que as leis divinas, não é para qualquer espírito. O espírito precisa acionar a sua vontade, precisa realmente querer e se estruturar para isso, para conseguir seguir esses passos. Então é importante esse alerta, porque muitos de nós nos equivocamos achando que o caminho do Cristo vai ser, no momento em que nós estamos, na condição evolutiva que nós estamos, que vai ser um jardim de flores. O jardim de flores nós vamos adquirir na frente, nós vamos chegar no futuro próximo. Mas desde que nós começamos, desde que nós iniciemos o caminho a partir de agora. Ou, se já estamos nesse caminho, conseguimos seguir em frente, focados naquilo que precisamos fazer. Então, depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão semeadores, e vós o fermento divino. Então, a semente já tinha sido jogada, né, através dos 72. E aí ele traz aqui, Jesus traz, que precisamos fazer com que essa semente brote e a planta, né, do Evangelho possa crescer. Instituí-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Aqui ele já fala da questão dos primeiros trabalhadores, aqueles que iam dar o início à obra. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentais o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Mais uma vez, Jesus traz aqui o caminho que não é um caminho fácil, mas ele traz sempre a questão
do tesouro celestial. Então, quando aqui, até abrir um parênteses aqui importante para nós, é que nós precisamos ter uma visão mais ampliada. E o que é ter uma visão mais ampliada? Eu preciso me enxergar como um espírito, não como um corpo. Porque se eu me enxergar só como um corpo nesta encarnação, dificilmente eu vou conseguir caminhar de uma forma menos traumática, vamos dizer assim, né? Então a dor ela vai existir, porque nós estamos num planeta de provas e expiações e a dor faz parte desse processo, desse momento evolutivo que nós estamos. Mas ele fala aqui da questão também, na essência, do sofrimento. O sofrimento é uma escolha. Então eu passo pela dor. Se eu compreender o motivo real da dor, e olhando eu como espírito, da importância para mim como espírito, eu tenho um ponto de vista completamente diferente se eu não aceitar essa dor e me manter no sofrimento. Então fica difícil se eu me olhar só como corpo para o futuro. E Jesus o tempo todo vem dizer para nós, né, desse tesouro celeste. Então a gente precisa estar atento a isso, para que a gente amplie a nossa visão espiritual. E para a gente poder também compreender, a doutrina espírita é muito clara para nós isso. E Cristo também foi. A questão da reencarnação. Então, nós já vivenciamos muitas experiências no nosso passado. Então, nós desalinhamos muitas coisas lá atrás por nosso próprio equívoco. O momento, quando a gente tem a oportunidade da reencarnação, é a oportunidade de realinho com Deus. Quando eu me realinho com Deus, eu sigo nessa trajetória de evolução. E o que é o realinhamento? São as expiações que eu preciso passar. E automaticamente as provas são a sedimentação desse aprendizado. Eu preciso me estruturar sempre. Então é um processo gradativo, é um processo contínuo de estruturação para que eu possa chegar à perfeição, que é o Cristo. Porque o Cristo é o nosso modelo. Então, Deus nos colocou o Cristo como modelo porque nós somos capazes de chegarmos a esse grau de pureza. Porque senão Deus não tinha colocado isso como uma meta para nós. Agora, claro, nós não vamos conseguir isso numa encarnação. Nem o Cristo conseguiu isso numa encarnação. Ele também passou por todos esses processos. Agora, o importante é nós estarmos no caminho, nesse esforço. E Kardec nos alerta. E Kardec nos traz. O grande incentivo que Kardec nos traz é que o verdadeiro espírita não é aquele perfeito, é aquele que se esforça em fazer o melhor, em fazer o máximo de alinhado possível com as leis divinas, dentro daquilo que já conhecemos, com que cada um conhece. Então, nós não podemos mais ser incoerentes com aquilo que nós já conhecemos. Precisamos fazer de acordo com o nosso conhecimento. Precisamos ser coerentes com aquilo. Então, e nós já temos grandes capacidades de nos realinharmos e fazermos muito em alinho com as leis divinas, porque já temos bastante conhecimento. Então, analisando na mente e no coração os seus ensinamentos imorredouros e voltando o olhar para o futuro, o Mestre Jesus continua a lhes alertar, trazendo o alerta, né? Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. Então, Jesus falou lá atrás, séculos. Então, nós já estamos no ano 2021. Né? Então, quantos séculos nós já passamos, né, nessa estrada? É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Aqui ele já nos alerta que precisamos nos olhar como espírito. Não para essa encarnação transitória. Olharmos para ela como uma grande oportunidade para a soberana grandeza da imortal alma, né? Então, os tempos são chegados. E aí eu preciso fazer essa pergunta, essas duas perguntas aqui. Desejo ser um trabalhador da última hora?
Porque nós estamos sendo convidados a ser o trabalhador da última hora, principalmente nós espíritas. Por quê? A doutrina espírita nos traz essa grandiosa revelação de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Isso não significa que nós somos melhores que os outros, muito pelo contrário. Significa que nós estamos tendo uma grande oportunidade e que somos espíritos que temos estruturas para fazer diferente. Mas fazer diferente depende de cada um. Aí é cada um. É você com Deus. É a sua decisão. Então, como ser um trabalhador da última hora? Então, eu preciso aprender e ser, né, para ser um trabalhador da última hora, se é essa decisão que eu tomei. Quando ele fala que os tempos são chegados, é a transição. O que é essa transição? Nós estamos, o planeta Terra está passando por essa transição de provas, expiações, para a condição de regeneração, que ela é transitória. Isso precisa ficar claro para nós. O que é essa transição? O que é a condição transitória? É que quando nós estivermos na condição de regeneração, eu posso voltar para a condição de provas e expiações. Diferentemente de quando vai atingir a condição feliz, porque é a conquista do espírito. A condição de regeneração, ela é transitória porque é um trabalho contínuo de modificação, de regeneração daquilo que nós já temos construído em nós. Então, é a estruturação definitiva das virtudes em nós. Por isso que eu posso regressar nessa condição. Agora, isso precisa estar claro para nós. Mas eu já posso, inclusive, estar no momento de provas e expiações, né, nessa condição ainda da Terra, de provas e expiações, eu já posso estar no momento de regeneração dentro de mim. A partir do que eu tomo essa decisão de mudança, já é o início do processo de regeneração, dentro da sua intimidade. Então, que a gente não nos iludamos que essa regeneração nós vamos ver externamente. Isso é em nossa intimidade. E esse momento de pandemia está nos trazendo, nos remetendo, né, como uma ferramenta para que nós possamos verdadeiramente voltarmos nesta nossa intimidade. Para ver, refletirmos a que ponto eu estou e aquilo que eu preciso construir para continuar seguindo essa caminhada. Por quê? Porque há esse avanço. E aí, se eu desejo realmente continuar seguindo nesse caminho, eu preciso tomar essa decisão e verdadeiramente fazer esse esforço. Tem hora que eu vou conseguir, tem hora que eu não vou conseguir. Quando eu não conseguir, eu aprender entre aspas, os erros, né, os equívocos, aprender com isso e fazer diferente, aquilo que eu já sei. Então, isso é ser um trabalhador da última hora. É dar o exemplo, a postura cristã, né? Então, aonde que eu busco isso? Qual que é o roteiro que eu preciso seguir? Né? Eu preciso ter uma base. Então, o Evangelho é esse código divino que o Cristo nos trouxe. A partir do que eu me esforço a fazer, buscar a minha transformação baseado na essência do Evangelho, é onde eu começo a instalar esse processo de regeneração em minha intimidade. E a partir disso, a minha expressão, não só em postura, mas também em pensamento alinhado com o Cristo, também é vibratória. E a minha vibração vai contribuir para que aqueles que convivem próximo de mim, sintam a vibração do Cristo em mim. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade.
e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Caridade e humildade. O que é ser caridoso e o que é ser humilde? E por que no Evangelho Kardec frisa muito isso? Porque sem a humildade eu não construo nenhuma virtude. Eu não consigo construir nenhuma virtude, eu não consigo estruturar. Porque a humildade, ela é a chave para isso. Para que eu possa construir as virtudes em mim. E aí me tornar um espírito puro, iluminado. Agora, isso é uma decisão. E o caminho está aqui, nós temos esse código, que é o código divino, que é o Evangelho. Então, eu trouxe aqui, ela é uma música, mas eu vou passar primeiro a letra dessa música, porque ela é muito forte a essência dela para esse momento que nós estamos vivendo. Então, ela começa assim: novo tempo em minha vida. Então, nós estamos passando por um novo tempo. O tempo de mudança, o tempo de regeneração. Sol de um novo dia. De um dia mais iluminado. A vida do espírito cai as vendas da ilusão, quanto à luz. A vida do espírito. Eu preciso me enxergar como espírito para que as vendas das ilusões da materialidade não cubra e não escureça o meu caminho. Por isso da luz. É o tempo da verdade, da lei de justiça, amor e caridade. Está muito evidente isso, que é o tempo da verdade. Está vindo tudo à tona. Achamos que está um caos, mas muito pelo contrário. Porque as dificuldades precisam vir à tona para serem trabalhadas. Lei de justiça. Por que lei de justiça? Justiça divina. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso é justiça divina. Porque somos espíritos que desalinhamos lá no passado e precisamos nos reajustarmos. Amor e caridade. Por que amor e caridade? Regeneração. Processo de regeneração em nós. Sem o amor e a caridade, não tem como adentrarmos em mundos mais felizes. É o alvorecer do terceiro milênio. Então, está aí a transição em curso. Ela já se iniciou. Se ergue os pilares do espírito, a vida do espírito. Nós, espírito, não mais matéria. O valor da família e do trabalho e do Evangelho redivivo. Valor da família. Grande propósito dessa pandemia é olharmos para dentro da nossa família. Olharmos esses espíritos que estão nessa reencarnação conosco. E nos realinharmos com eles. Esse é o grande objetivo da família. Cada um se apoiar no outro, para que sigamos juntos. Do trabalho, o que é o trabalho? Trabalho na nossa intimidade de transformação. E do Evangelho redivivo, vivência das lições do Evangelho. Precisamos vivenciar o Evangelho do Cristo. Nós já conhecemos o Evangelho, já sabemos, mas estamos ainda na condição de provas e expiações porque nós não vivenciamos o Evangelho ainda. O tempo é chegado. No céu, estrelas infinitas moradas. Revelou o Mestre amado. É o momento de transição do planeta Terra. Aqueles que não acompanharem vão para outras moradas. Aí a escolha é nossa. Se eu quero continuar nessa morada Terra, avançando junto com ela. Ou se eu ainda quero continuar na condição de provas e expiações.
A luz que vem do alto se entrelaça com a luz que vem de dentro. Deixe-se brilhar. A luz que está vindo do Cristo, de Deus, nessa mudança, com a luz que nós já possuímos. Precisamos tirar essa luz para fora. Precisamos colocar aquilo que nós já temos construído em nós. Não é momento mais de timidez, de medo de ser julgados ou criticados, mas que possamos colocar as nossas construções boas para fora. Essa luz precisa brilhar. E como é que eu faço isso? Através daquilo que nós já temos de conhecimento, daquilo que já sabemos fazer. Nós já temos sentimentos construídos em nós. Precisamos pôr isso para fora. A luz da fé e da esperança, da razão e do amor. Somos espíritas. Precisamos ter esperança e fé na vida futura. Esse é um dos pilares da doutrina espírita. Essa razão, a razão da justiça divina, a razão do amor de Deus conosco. Amor, tropismo do Espírito. A força que move nossos mundos. O Cristo nos mostrou essa força. E nos mostra até hoje. Deixe-se mover, porque o tempo é chegado. Deixe-se mover por essa força, por essa vibração, por essa luz. Eu vou colocar agora aqui para a gente poder encerrar a música. Se puderem fechar os olhos para sentir a música, a força da vibração.
É isso aí, Roberto. O tempo é chegado, né? Que essa lição, que a gente possa refletir bastante, porque nós estamos sendo chamados para esse caminho, né? Para vivenciarmos e mostrarmos através da nossa postura o conhecimento que nós já temos do Evangelho do Cristo. Viver realmente o Evangelho do Cristo, não só em nosso coração, mas externamente também trazendo para os nossos irmãos, né? Através da nossa postura, do nosso alinhamento, do nosso esforço, mesmo nas grandes dificuldades ou nas pequenas dificuldades do dia a dia, que nós possamos dar esse exemplo como cristãos. Bom, deixa eu compartilhar aqui, né? Sem dúvida, né, Ivan? Perfeito mesmo as colocações, e eu acho que o alerta principal seu está também quando você traz aqui os 500 da Galileia e faz essa distinção entre os apóstolos e os discípulos, né, e também reconhece que cada um de nós, mesmo que não sejamos ainda nem os apóstolos, né, do Cristo, mas que nós estejamos naquele compromisso, né, que você trouxe daqueles caracteres do homem de bem, que você trouxe ali daquelas qualidades, que cada um de nós, então, possa se ver no esforço íntimo da mudança para construir essas qualidades do qual você identificou ali num dos slides, né? Porque essa é a grande chave da nossa libertação realmente, né? Estando ou não no mundo de expiação e provas, estando ou não numa pandemia, cada um de nós somos chamados a vencermos a nós mesmos, né? A eu mesmo vencer a mim mesmo. Como Kardec disse, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as más inclinações. Então, que a gente possa estar nesse sentido, né? E como também na música você trouxe para nós ali a letra da música, ela diz assim, o tropismo do espírito, né? E eu fui buscar aqui no dicionário o tropismo. O que é? O tropismo é o significado quando a planta busca a luz, quando a planta busca se fertilizar através da natureza, né? Então, que a gente também possa, neste momento, ser o tropista também aqui, no sentido de buscar a luz de Jesus, de buscar a luz do Evangelho, de buscar a luz da espiritualidade para nos fortalecer. Então é isso que a gente vai convidar agora os queridos amigos. Eu vi aqui, eu tenho acesso sim aos comentários, Ivan, eu também achei que não tinha. Tá legal. Aqui comentários, então tem muita gente, gratidão imensa a cada irmão que mencionou aqui, que nos deu um bom dia, que seja um excelente dia, uma excelente semana para todos nós, mesmo diante de todas essas dificuldades, né? Então agora, como tropistas espíritas, né, que a gente possa então buscar a luz de Jesus, e eu convido a cada querido amigo para fechar os seus olhos, para na medida do possível, acalmando o seu coração, convidando a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos envolva a todos nós,
através do passe coletivo, através deste passe à distância, onde Jesus e os espíritos amigos que estão conosco neste momento em nossos lares, enfim, onde quer que nós estejamos, eles estão derramando sobre nós toda a sua luz, todo o seu amor e toda a sua paz. Se você, querido amigo ouvinte, trouxe agora um ente querido, um familiar, um amigo, que você sabe em dificuldade, que está agora neste momento no hospital, ou mesmo aqueles que já retornaram para a parte espiritual, tenha certeza que todos eles estão recebendo estas energias de Jesus, da espiritualidade amiga, fortalecendo a cada coração, fortalecendo a cada espírito, para que busque a sua própria luz, deixe brilhar a sua própria luz, para que cada um de nós, então, se sinta fortalecidos para continuarmos no processo de evolução. Senhor Jesus, a nossa gratidão é imensa pela bendita oportunidade, pela assistência destes amigos espirituais, pela assistência de ti, mestre amigo, porque nos alertastes que ao nosso dia basta as nossas tribulações, e também nos orientou a estarmos vigilantes com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras e ações, para que então, nestes momentos de angústia, nestes momentos de ansiedade, enfim, nos momentos conflitosos da nossa jornada evolutiva, nós estejamos vigilantes, em prece, elevando o nosso pensamento para receber a calma, para receber a paciência, para sentirmos em nosso coração a fé, a coragem, a esperança, a confiança. Por isso, Mestre Jesus, é a nossa gratidão imensa pela bendita oportunidade. Que esta luz que recebemos em nossos corações, em nosso lar, ela então se expanda agora para os vizinhos da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, por todas as cidades deste plano Terra. Por todos os espíritos ligados a este plano, tanto encarnados como os desencarnados, aonde quer que se encontre. Que o seu imenso amor, mestre amigo, envolva todos nós. Ampare, assista a todos os corações. Não importa aonde nos encontremos neste momento, mas temos a certeza da assistência através da emanação do melhor pensamento, do melhor sentimento, das melhores energias para todos aqueles que sabemos tão necessitados quanto nós. Te rogamos então, Jesus, que esta tua imensa luz, teu imenso amor, sua imensa paz, permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. E com esta prece, te pedimos permissão para encerrar o encontro desta manhã, numa gratidão imensa, Pai, pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que nos proporcionou este bendito momento de encontro com o Evangelho de ti, mestre amigo. Ao nosso querido companheiro Ivan, que hoje nos trouxe esta lição tão valorosa dos 500 da Galileia, a cada querido irmão que aqui está conosco, por todos os dirigentes da nossa casa, tanto encarnados como desencarnados, aos frequentadores, aos colaboradores, que o seu imenso amor, sua imensa paz, sua imensa luz, seja sentida por todos nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, né, Ivan? Uma gratidão imensa pela bendita oportunidade, né? Lembrando aos queridos amigos que as nossas lives das palestras ocorrem, como hoje, aos domingos, 10 horas da manhã,
segundas-feiras às 20 horas, quintas-feiras às 14 horas e sexta-feira às 19 horas, né? E os nossos evangelhos, as lives dos evangelhos ocorrem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Lembrando também aos queridos amigos que, na medida do possível, a nossa casa encontra-se de portas fechadas, mas ainda necessitando da nossa colaboração através do depósito nas contas da CEFIF, da Caixa Econômica Federal, que nós podemos encontrar lá no site no site não, site também tem, né, Ivan? Sim, mas também na página oficial da CEFIF no Facebook, lá no YouTube também, se nós formos lá, nós vamos encontrar também as contas que podemos fazer as colaborações aí na medida das nossas possibilidades, visto que a nossa casa tem atendido não só as famílias cadastradas, mas todas aquelas situações emergenciais que já, em muitas ocasiões, já atingiram mais de 400 famílias durante o mês, né, Ivan? Então, que cada um de nós, na medida do possível, possamos colaborar aí com as doações financeiras na conta da CEFIF. Então, queridos amigos, é isso que nós tínhamos hoje. Gratidão imensa, Ivan, gratidão imensa aos queridos amigos. Gratidão a todos. Até a próxima, se assim Deus o permitir, né? Até a próxima. Boa semana para todos. Assim seja.